pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas ótimas. E algum tempo atrás o pessoal me pediu para contar a história do perfume, tá? E eu prometi que eu iria pesquisar, né? Que eu iria falar, um dia eu ia gravar um vídeo contando a história do perfume. Logicamente nosso tempo é meio curtinho, então eu fui lendo, eu tive que pegar assim os pontos principais, contando a história do perfume desde o seu provável nascimento, tá, até os nossos dias de hoje, tá? Assim, uma breve viagem nas épocas, né, em todas as épocas passadas, tá, onde o perfume, tá, a forma de perfumar-se era utilizado, tá? Porque a história do perfume, ela se perde no tempo e ela inicia quando o homem descobre que queimando certos tipos de lenha, de resinas, se liberam cheiros, tá? Ventos perfumados. E não é por acaso que a etimologia, ou seja, a ciência que estuda a origem das palavras, tá? Seja a palavra perfume, a sua origem seja perfumo, ou seja, através da fumaça. Tá? Então, repetindo, a origem da palavra perfume vem do latim, eu não sei dizer para vocês, mas ela vem do passado e significa perfumo, através da fumaça. Por isso que as densas nuvens assim de perfumadas de mirra, substâncias aromáticas eram utilizadas nos ritos religiosos, coisas que nós utilizamos ainda hoje, né, nas nossas igrejas. Conta Plínio, tá? Plínio o Velho, tá? Porque na época, estamos falando aí dos anos 70 antes de Cristo. Não, depois de Cristo. Desculpa, gente, depois de Cristo. Então, Plínio o Velho, que tinha, depois dele teve o Plínio Jovem, tá? Que era um orador, mas aqui no caso eu estou me referindo a Plínio o Velho, que era um naturalista romano que morreu durante a erupção do Vesúvio, né? Quando ela sepultou Pompeia e Herculano, tá? Então ele conta que a origem dos perfumes é dos tempos dos persianos, tá? A Pérsia, a antiga Pérsia, hoje é o Irã, que nós conhecemos. E segundo Plínio, os persianos eram sempre impregnados de perfumes, coisas que eles hereditaram dos seus antepassados, que eram um povo de magos, de cientistas, especialistas de numerosas artes, como por exemplo a cosmética, a perfumaria, né? Já os babilônios, tá? Os soldados babilônios, eles espalmavam de bálsamo perfumado durante o rito, né? Os ritos propiciadores que eles faziam antes das batalhas, tá? Eles faziam esses ritos para agradar, né? Para fazer os pedidos aos deuses que eles acreditavam na época. Então, antes de cada batalha, eles se espalmavam dessas pomadas, tá? Desses bálsamos perfumados. Já os egípcios e os assírios, eles atribuíram um poder mágico e sacro aos perfumes. E graças a essa natureza etérea, né, e aos benéficos efeitos ao organismo, que foram atribuídas a essas substâncias características divinas, ao ponto de serem consideradas o meio através do qual os deuses se comunicavam com os homens. No Egito era de competência somente do sacerdote a produção de fragrâncias. E durante o ritual de embalsamação, né, o corpo do faraó ele era privado das vísceras, limpado com óleo de pinho, depois o corpo vinha enchido com mirra, com cássia, com cedro, e enfim, ele era envolvido com gaze, tessudo, né, gaze, impregnada de óleos aromáticos. Aí, conforme o luxo e o requinte entravam na vida privada dos egípcios, eles começaram a empregar essas substâncias cheirosas
também na sua higiene cotidiana. Por exemplo, as egípcias, elas usavam pomadas perfumadas nos cabelos. Já a tradição indiana, tá? Na tradição indiana, cada perfume ele é identificado com uma divindade, como por exemplo, Krishna, tá? Quem não sabe, Krishna quer dizer, é um dos nomes de Deus, e que significa o todo atraente. Então a Krishna é identificado o perfume sândalo. Já na Mesopotâmia, se maceravam flores frescas de rosa, de romã, de mirra, e que eram usadas sejam para perfumar-se ou para curar doenças, porque eles acreditavam que os perfumes também curassem doenças. Tá? Já as gregas, elas imitavam a sua deusa preferida, usando óleos aromáticos e perfumados para cada parte do corpo. Além de bálsamos, pomadas cheirosas, que elas usavam também nos cabelos, né? Então para cada parte do corpo elas usavam um perfume diferente. Os perfumes naquela época, para os gregos, eram símbolos de luxo, tá? De requinte, e aqueles mais caros e mais raros, que eram produtos de processo de longo processo de maceração, eles eram produzidos, né, e vinham das cidades de Delos e de Corintos na Grécia. Já as nobres romanas gastavam fortunas, tá, para a compra, né, de cosméticos, tá, de perfumes e para o cuidado dos seus corpos. Mas a vaidade romana também atingia os homens, tá? Não era só coisa das mulheres, não. E os homens também passavam muito tempo do seu dia se dedicando aos cuidados de si, aos cuidados da sua beleza, utilizando banhos, termas, massagens, unções cotidianas. Eles perfumavam o corpo, eles perfumavam os cabelos, eles perfumavam as roupas, eles perfumavam a pessoa amada, perfumavam a sua escrava preferida, tá? E chegavam até a perfumar os seus cavalos, tá? E as velas dos seus navios. Então eles eram muito fixados com o perfume, tá? Já os árabes, eles foram os primeiros a utilizar o álcool, tá? E a idealizar o processo de destilação, que até então era desconhecido, tá? As fragrâncias, elas vinham utilizadas sob formas de essência, e isso, com o tempo, né, elas se tornavam rançosas muito rapidamente, porque o álcool conserva, e naquela época não tinha, né, produtos para conservação, muito menos de conservação de perfumes, né, de pomadas perfumadas. A invasão da Espanha pelos mouros foi que trouxe as fragrâncias para a Europa. Já no medioevo, tá, as cruzadas, elas importam do Oriente, tá, as matérias-primas e as técnicas do perfume. Os alquimistas europeus descobrem finalmente o álcool etílico, né, e a destilação. E após as viagens de Marco Polo, o comércio de especiarias se intensifica, e acredita-se que os perfumes, eles acreditam, né, que os perfumes desinfetem e que protejam as pessoas das epidemias. E os ricos levam com si frascos de perfumes cheios de musgo, de ambra, de resinas aromáticas. Já o Renascimento, tá, quando tudo começa, o mundo começa a se modificar, tá, que inicia a descoberta, né, descobrem a América, descobrem o Brasil, tudo começa a se modificar. E assim também a visão, tá, do mundo. E começa a ser um período muito mais produtivo. E graças ao interesse da nobreza daquela época,
como por exemplo, a Lucrécia Borgia, a filha do Papa Alessandro Borgia. Aqui eu abro um parênteses, quem tiver a oportunidade de assistir a série Os Borgias, assistam, porque é uma série fabulosa, contando sobre essa família, sobre o Papa Alessandro Borgia e a sua família, que foi uma grande vergonha para a Igreja Católica. Uma série fantástica. Fecha parênteses. Então, a Lucrécia Borgia, que amava muito os perfumes, né? E a chegada das matérias-primas, até então desconhecidas, que eram trazidas pelos exploradores naquela época, né? Ao retornarem das suas viagens. Então, eles traziam essas especiarias, né? Então, o mundo começa a ver, a ter uma visão maior, né? Começam a se abrir fronteiras, digamos assim. Já na Inglaterra, tá, foi a rainha Elizabeth I, que era filha de Henrique VIII e de Ana Bolena, da dinastia Tudor. Abro um outro parênteses também, se vocês tiverem a oportunidade de assistir a série Os Tudors, vale a pena, porque vai contar a história de Henrique VIII, tá? Esse período da história inglesa, uma história fantástica, tá? Fecha parênteses, é só uma observação. Então, como eu estava dizendo, então, a rainha Elizabeth I, né, ela dá um impulso decisivo ao desenvolvimento da perfumaria. Ela impôs às suas súditas de cultivarem flores e aprenderem a produzir em casa água de cheiro. E ela costumava ter bolinhas de âmbar nas mãos, que era para afastar as infecções. Era isso que eles acreditavam na época, né? A Itália era a vanguarda na arte dos perfumes. Firenze, que seria Florença em português, e Veneza eram célebres pelos seus laboratórios, tá? E foi exatamente em Veneza que foram publicados os primeiros livros sobre a arte da cosmética e da perfumaria. A perfumaria, ela começa a se tornar uma coisa séria em 1533, quando Caterina de Médici chega em Paris acompanhada do seu fiel astrólogo e do seu perfumier pessoal, e em breve tempo os artesãos franceses se tornam verdadeiros especialistas. Luís XIV, que foi o Rei Sol, era perfumadíssimo, assim como seu sucessor Luís XV e as suas famosas amantes, como por exemplo a Madame Pompadour, a Madame du Barry. Tá? Aqui chegamos, fazendo mais um salto no tempo, e aqui chegamos a 1900 e a Belle Époque, onde o perfume se torna um produto de luxo, e que de agora em diante haverá também um nome e um frasco, coisa que até então não tinha. L'Arte Nouveau, ela desencadeia esse entusiasmo. Coty, que todos nós conhecemos, né? Coty, a marca Coty, foi um criador de avant-garde, e ele uniu os seus talentos com aqueles de Lalique, que era um outro, como é que eu posso dizer em português? Um outro, me foge a palavra, uma pessoa que prepara cosméticos, perfumes, tá? Lalique existe até hoje, tá? Essa marca muito chique, muito caríssima, tá? Então ele une os seus talentos com Lalique e faz do perfume um verdadeiro produto de luxo, tá? Nos Estados Unidos começa a marcha da beleza com os primeiros institutos de cuidados do corpo, né, e de cosméticas de Elizabeth Arden e de Helena Rubinstein, que todas nós conhecemos, né? E ambos, só muitos anos mais tarde, é que começarão a fabricar perfumes. Desculpem. Bem, historicamente, é no início dos 900
que é utilizado pela primeira vez os produtos de síntese, ou seja, são esses perfumes que nós usamos hoje, tá? Que são perfumes sintéticos, tá? E um perfume chamado Fleur Marie é o primeiro perfume que contém aldeídes, que são derivados dos hidrocarburos, que são aqueles derivados que te dão a sensação de, quando você passa o perfume, te dão aquela sensação de frescor, tá? E que permitem que os aromas se expandirem, né? Mas a verdadeira afirmação dos perfumes sintéticos se deve nos anos 20, graças a Ernest Beot, não sei se eu pronunciei certo, tá? Então Ernest Beot, que cria nos anos 20 para Coco Chanel o famoso número 5, ou seja, o Chanel número 5. O perfume mais velho e ainda em comércio, que vocês conhecem, eu tenho certeza absoluta, porque a gente vê em qualquer perfumaria, tá? Seja perfumaria grande, seja perfumaria pequena, importada ou não importada, eu tenho certeza que todos vocês já viram uma vez na vida este perfume, que é o perfume mais antigo do mundo, que é o famoso Cologne número 4711. Quem nunca viu esse perfume? Impossível, né? É o perfume mais antigo do mundo, né, gente? Bem legal isso aqui. A fórmula, que ainda hoje ela é extraordinariamente moderna, tá? Ela foi criada por um monge como um presente de núpcias para um certo... na Alemanha, tá? Foi criada na Alemanha, como um presente de núpcias para um certo Wilhelm, espero ter pronunciado certo, Wilhelm Müllens, que fascinado com esse perfume, ele imediatamente começou a produzir esta fragrância. O perfume foi um sucesso, né? E sucesso total. Na época, os soldados franceses que estavam de distância em Colônia, na cidade de Colônia, lá na Alemanha, o rebatizaram como o de Cologne. Até o número 4711 é uma lembrança da ocupação francesa na Alemanha. Ou seja, o porquê deste número, né? 4711. É assim, porque os soldados que estavam em distância ali, né? Então o general, para poder controlar melhor a cidade, né? Que ele comandava, né? Ele fez com que as suas tropas numerassem as casas, tá? E o número 4711 é exatamente o número cívico do prédio onde esse tal Wilhelm Müllens destilava a sua fragrância aromática e que nunca foi mudada, tá? Então, quando vocês verem esse perfume na perfumaria, o Cologne 4711, ela é a fragrância original, desde a época, né, de 200 anos atrás, quando ela foi criada, tá? Então procure na farmácia, procure nas perfumarias, tá? E experimentem esse perfume se vocês tiverem a oportunidade, ok? Tá vendo? É um perfume que todo mundo vê, todo mundo conhece, custa pouco, né? E muito comum, e é um dos perfumes mais antigos do mundo. Muito interessante, achei isso daí. É muito comum a gente ouvir falar em fragrâncias com forte ou com fraco poder de fixação, tá? Ou seja, que persistem ou não por várias horas no corpo. Mas o efeito ele não é mérito de agente fixador, como a gente costuma dizer por aí, tá? Fixação não tem nada a ver. Mas sim, o que tem a ver são as notas de base, tá? Ou de fundo, que são os ingredientes mais densos e persistentes, quer dizer, capazes de atuar na composição de modo a proporcionar uma difusão mais lenta, né, do perfume. E quais são essas notas?
Primeiro, a nota de saída, tá? É a cabeça, ou seja, a impressão inicial do perfume, que é elaborada, tá? Para despertar o interesse da pessoa pelo perfume. Desculpa, são notas mais leves, aquelas que quando você abre o vidro, tá? Você abre o frasco, é aquele primeiro cheiro que vem, né? Porque são ingredientes muito leves, né, e voláteis e que se evaporam rapidamente. Então assim que você abre, tá, você sente aquele perfume. Então este é a nota de cabeça. A segunda nota, tá, vem chamada nota de coração ou é o corpo, ou seja, é a personalidade do perfume. São menos voláteis, evaporam mais devagar e são sentidas assim que o perfume, né? Assim que o perfume ele desaparece na pele, tá? Desaparece, modo de dizer, entre aspas, tá? Assim que o perfume desaparece sobre a pele. E a terceira, tá? Importante, é a nota de fundo, ou seja, a nota de base, que garante o poder de fixação de uma fragrância. Tá? São as notas que definem o cheiro que se difunde na pele. Eles são pouco voláteis, os ingredientes evaporam lentamente e é o último acorde a ser percebido. E é aquele que permanece por mais tempo, né, na pele da gente. Essas notas são densas, como por exemplo as resinas, a madeira e as notas de origem animal. Bem, uma dica que eu gostaria de passar para vocês sobre o utilizo do perfume, uma coisa que a gente faz muito errado e que eu descobri que não devemos fazer. Ou seja, quando nós aplicamos o perfume, nós temos o hábito de passar o perfume e esfregar, né? Esfregar o perfume na pele. Não, isso é errado, porque você, esfregando o perfume na pele, você rompe as moléculas de perfume e altera o perfume, tá? Altera o seu cheiro. Então o perfume ele vai aplicado, tá? Com pequenas batidas, tá? Sem jamais esfregar, porque a gente tem a mania de fazer isso aqui, de fazer isso aqui, de fazer isso aqui, tá? E tá errado, tá? Porque esfregando você rompe as moléculas do perfume e alteram o seu cheiro, tá bom? Então já sabe, não se esfrega perfume, mas apenas se passa e se dá leves batidas. Bem, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida, tá? Essa viagem assim, através das épocas, né? Contando um pouquinho do perfume. Logicamente tem muita história para contar. Ficaria imenso esse vídeo, né? Se eu fosse contar tudo. Mas é só para vocês terem uma ideia de como o perfume era utilizado, né? Como eu falei no início, de como ele era utilizado lá dos tempos do homem das cavernas, né? Até os nossos dias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço por vocês terem assistido a este vídeo. E compartilhem, tá? Porque é sempre uma coisa interessante que muita gente não sabe, às vezes gostaria de saber. E sobre a história, né, do perfume, porque a gente gosta, a gente usa as coisas, mas às vezes não sabe o porquê, né? E existem tanta coisa interessante dentro das histórias das coisas que nós utilizamos que valem a pena ser compartilhados, tá? Então, eu agradeço a vocês por terem assistido. Não se esqueça de dar o joinha e, sobretudo, compartilhem este vídeo, tá? Porque para a gente dar oportunidade a outras pessoas também de conhecerem essa história. Porque história, ela é cultura, tá? E a cultura é uma coisa que, lembre-se, alarga os horizontes e enriquece a nossa vida, tá bom? Beijo grande para vocês, obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, meninas!